gente! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai contar a nossa história, onde tudo começou. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês me mandaram bastante querendo saber como que a gente se conheceu, onde a gente se conheceu. Então hoje a gente veio trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, gente, a gente vai começar. Vamos ver. Nossa, é difícil, né? Porque lembrar, já fazem quase 5 anos que a gente tá junto. Sim. E a gente se conheceu no ensino médio. A gente estudou no mesmo colégio, né? Sim. Só que a gente estudou o ensino médio inteiro no mesmo colégio e a gente só foi se conhecer no 3º ano. Então, tipo assim, a gente podia ter se conhecido em qualquer outro momento, mas é aquilo, né? Tinha que ser aquela hora, naquele ano, pra dar certo. Até porque eu acho que o ensino médio é uma fase que a gente aproveita muito a vida, né? Eu acho que a gente começa a sair, a gente começa a ir pros rolês e tal. Então eu acho que foi no momento certo, eu sempre falo isso pra ele. E inclusive foi no... Assim, a gente até chegou a ficar no começo do ano, né? No começo do ano, será? A gente ficou... A primeira vez que a gente ficou... Foi um pouquinho antes das férias, Foi né? um pouco antes das férias de julho. Foi um pouco antes das férias de julho. E, na verdade, no 2º ano, o Marcelo, ele já sabia da minha existência no final do 2º ano, No final do segundo ano. né? Eu não sei como que foi muito bem essa história. Como que foi? Porque um amigo meu era da tua sala. O Vinícius, né? É. É verdade, eu fiz sala com um dos melhores amigos dele. E daí ele me conhecia no final do 2º ano, mas eu não sabia quem era ele ainda. Eu conheci o amigo dele, né? Eu ia direto lá na sala, porque... Na sala dela, e daí via ela e me chamava atenção, né? Eu não lembro de você, do 2º ano. Eu ia direto lá na porta da sala, tudo. Mas a gente não conversava, né? Não. Ah, então, eu não conheci ele esse ano. Daí eu lembro que um pouco antes de começar as aulas do 3º ano do ensino médio, ele me mandou uma mensagem. Eu mandei? Mandou. Mandei Ele nada. mandou uma mensagem perguntando se eu ia continuar no colégio, se eu ia continuar no SESI. E daí eu, né, tipo assim, respondi normal. Eu vi que era um menino que estudava no SESI, né? E... Enfim, daí a gente... Eu não lembro como que foi. Eu sei que o Marcelo, ele ficava muito no meu pé. Não, é que eu Ele mandava me mandava mensagem. mensagem em toda a rede social. E ela respondia, por isso que eu tava mandando. Não era toda vez Não, que eu respondia. respondia, Muitas vezes eu não respondia porque ele mandava sim. um monte de meme e tal. E sei lá, E você não respondia? às vezes sim. Vai, Mas nunca foi assim. 99%. Não. Mas nunca nada. foi na intenção de eu querer ficar com ele. Tipo, Então, daí no começo do 3º ano do ensino médio, eu mandei a mensagem pra ela, perguntei se ela ia continuar no colégio, e ela respondeu que sim, que ia continuar. E eu não lembro se a gente continuou conversando, a gente não continuou conversando, a gente usava muito Twitter naquela época, né? E eu sempre acabava mandando uns memes. meme pra Isabelle no Twitter, mandava mensagem, respondia story também, ou não? Respondi. Queria ficar com ela, né? Enfim, Eu não mas... conhecia ela, e daí do nada eu conheci ela, tipo, vi ela a primeira vez lá no final do 2º ano e falei, nossa, vou querer. Enfim. E daí, eu não lembro muito bem, assim, como que... Sei lá, eu vi que, né, era pra acontecer alguma coisa. Eu sei que eu tinha mais amigos no SESI, né? Eu estudava no SESI junto com ele. E eu tinha só 2 amigas, praticamente, e o resto era tudo menino. Então eu conhecia muitos amigos dele. E o que aconteceu? Lá no colégio eram 2 intervalos. Tinha o intervalo do 1º andar e do 2º. E eu fiquei no 2º andar e minhas amigas ficaram no 1º. E daí eu fiquei, tipo, sem nenhuma das amigas. E daí eu tinha que ficar no intervalo, eu ficava com meus amigos, que eram as únicas pessoas que eu conhecia. E por coincidência eram amigos dele também. Então a gente ficava meio que no intervalo junto, né? Sim. Então, tipo, a gente começou a fazer o intervalo junto e eu conhecia ele no intervalo. Daí a gente começou a conversar e tal. Nesse começo a gente, tipo, passava um intervalo junto ali numa roda de pessoas, mas não era, tipo assim, só eu e ela. A gente conversava às vezes, não trocava farpa, assim, às vezes dava, falava, não sei o que falava. Mas, assim, tipo, mas conversava uma normal. amizade, assim, né? Conversava Tipo... normal. Ela sabia que eu queria ficar com ela, mas... Acho que a gente começou a conversar pelo Twitter e tal. E daí a gente, né, teve um certo interesse um pelo outro. E... Isso foi em que mês? Julho? Foi em junho. Não, em junho, eu acho. junho. Comecinho de junho. E daí, de junho de 2018,
E daí a gente teve um intervalo que a gente falou assim, vamos lá num outro lugar, né? Daí a gente não ficou com a galera, né? A gente foi lá naquela escada lá. A gente já conversava há bastante tempo, já lá no Twitter ou no WhatsApp, não lembro também onde que a gente conversava. E daí a gente combinou que aí, conversando no WhatsApp, a gente conversava que ia ficar, tudo, que tinha interesse, tudo. E a gente combinou um intervalo de ficar junto, passar só nós dois. Daí a gente acabou ficando nesse intervalo. É, né? verdade. Daí Foi a primeira vez. Daí a gente começou a passar o intervalo junto, né? Só nós dois. Só nós dois. E daí todo mundo ficava zoando, né? Porque daí a gente não passava mais o intervalo com o pessoal e passava só nós dois juntos. E daí teve um certo dia. Um pouquinho antes da gente ir pras férias. Aí essa parte, eu vou contar minha versão e a Isabela vai contar dela. Porque daí a gente não concorda nisso até hoje. A gente não concorda nisso até hoje. Eu tive até um apelido na casa dele por causa dessa história que eu fiquei sabendo depois. Quem vai contar primeiro? Eu vou contar. O combinado foi o seguinte: a gente saiu do colégio, eu ia entregar um currículo em tal lugar, e depois desse lugar a gente ia pra casa dele, tá? E daí eu falei assim, vai lá comigo, né? Eu vou lá e depois eu vou pra sua casa. Então, automaticamente, ele ia lá comigo, ia chegar nesse lugar, eu ia entregar o currículo e a gente ia pra casa dele. Só que o que aconteceu? Eu andava de ônibus naquela época. Eu nunca tinha pego o ônibus naquele ponto. Ele foi lá comigo e tal. Chegou na hora de entrar no ônibus. Eu entrei no ônibus e fui passar assim pra entrar a passagem. E o Marcelo já não tava mais ali. Eu fiquei olhando assim, ele lá embaixo. E eu ali, ele me olhando com uma cara de tacho. E eu, né, tipo assim, meu querido, o que tá acontecendo? Daí eu entrei e ele ficou, simplesmente. Ele ficou no ponto. Nossa, daí eu fiquei muito p***. Fiquei muito p***. Muito, eu fiquei muito de cara. Falei, que pia idiota, né? A gente combinou um negócio, daí chegou na hora, o cara ficou. Nossa, daí eu fiquei tão estressada. E eu tava numa época assim que eu não queria namorar, eu não queria ficar sério com ninguém. E tipo, eu tava ficando com ele, daí aconteceu aquilo, daí foi o basta, sabe? Eu falei assim, não, já deu, né? Já deu, eu não quero mais ficar com esse menino. E, gente, eu fechei a cara pra ele, eu não falei mais com ele. Não falou mais comigo. Não falei mais com ele. Eu nem sabia o que tinha acontecido, até porque a versão certa que vai contar, que é a verdade, eu vou contar agora. Não, agora olha a versão dele. A minha versão é a seguinte, eu sempre levava a Isabelle no ponto, todo dia. Depois da aula, eu levava ela no ponto pra ela ir pra casa. Aí, esse dia, ela falou que tinha que entregar um currículo em tal lugar. Beleza. Aí, em nenhum momento ela falou que ia na minha casa depois. Em nenhum momento ela falou isso. Aí, a gente tinha... Não. Aí, ela falou assim, me leva lá. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Daí a gente tinha uma praça que ficava depois da aula ali. Daí deu o horário que ela precisava ir. Daí eu fui levar ela no ponto. Aí, a gente tava tipo abraçadinho assim. Eu tava atrás e ela tava na frente. Aí veio vir no ônibus. Aí eu falei, tá, agora vai me dar tchau, alguma coisa, me dar um beijo, né? Aí ela simplesmente só entrou. Daí eu falei, nossa, que menina idiota, não dá nem tchau, nada. Aí eu fiquei olhando, ela ficou me olhando, o ônibus saiu. E eu não entendi nada. E em nenhum momento a gente falou assim, depois você vai na minha casa. Júnior, eu tô inventando que eu ia na tua casa aquele dia. Você sonhou? Você sabe que é verdade. Fala sério. É era essa história assim, esse era o combinado. A gente ia sair depois, entendeu? A gente ia lá, era esse combinado. Era sim. Enfim, daí depois daquele dia pra mim, eu falei assim, quer saber, deu, eu não quero mais ficar com esse menino, não quero mais. Até porque, quando eu comecei a ficar com ele não era nada, não tinha uma como fala? Apresentação? Não. Então, mas eu usava umas calças cagadas, assim, ó, as calças lá no joelho, que me dava uma agonia de ver aquilo. Nossa, não usava calça cagada. Usava assim. um pouco pra baixo. Nossa, ficava horrível. E assim que eu comecei a ficar com ele, as pedagogas do colégio veio falar comigo. Nossa. Pra vocês terem noção. Porque a reputação dele não era nada boa no colégio. Daí eles falaram assim, Isa, você é uma menina muito inteligente, blá blá blá. Você tem certeza que você vai ficar com o Marcelo? A gente vai ter que chamar teus pais. Cara, daí eu fiquei, não, pode ficar tranquilo, né? Eu sei que eu tô fazendo na minha vida. Se tiver que resolver alguma coisa, né, entre eu e ele, não tem que chamar meus pais pra colocar meus pais no meio da história. Porque eu tinha umas notas muito, muito baixas naquele ano. Não Não era só por causa disso. Tinha outras coisas envolvidas. Enfim, daí
ele já não tinha essa reputação boa, né? Daí eu falei assim, quer saber, não vou mais ficar com ele, não. Não fiquei mais com ele, não falei mais com ele. Não. Comecei a namorar. Comecei a namorar com um camarada. Comecei a namorar naquele meio tempo, na férias de julho. Eu namorei durante 2 meses. Se deu 2 meses. Daí eu também já... Ai, não sei, eu não tava Nossa, na vibe. Era vibe. difícil, hein? Nossa, Eu era não tava difícil. na vibe de namorar, entendeu? E daí eu terminei com esse menino também. E nisso que eu voltei, né, das férias, eu tava namorando com ele e tal. Só namorou nas férias. Quando voltou, Não, em agosto, que é o mês de agosto, eu tava namorando com ele. Daí no final do agosto, começo de setembro, eu voltei a falar com o Marcelo, né? E daí eu voltei a falar com o Marcelo quem e tal. voltou a falar com quem? Como que foi essa história? Ah, isso eu não vou lembrar. Eu lembro perfeitamente. Mentiroso, Eu duvido. lembro. Fala então. Um dia eu tava passeando no colégio lá, e aí ela pegou na minha mão, assim, tipo, Ai, cala a boca, que gente. saudade. Que mentira. Enfim, daí... Ai, não sei como a gente voltou a Ah, conversar. deve ter sido no Twitter, porque a gente usava muito Twitter naquela época. Pode ser. Daí eu falei assim, eu vou terminar o meu relacionamento, né? Daí eu terminei. E daí a gente voltou a conversar mais e tal, e tal. Daí a gente voltou a ficar. E daí... Nossa, eu lembrei de uma coisa agora. Ah, Porque eu nunca tinha ido na tua casa. como assim? Né, antes das É. férias? Não, a gente não ficava muito sério, assim, a gente ficava E só por no que colégio. aquele dia... Então, o dia do ônibus. Ah. Então, no dia do ônibus eu não ia pra tua casa. Meu Deus! Gente, pra mim essa sempre foi a história. Viu como eu tô E daí falando a me verdade. apelidaram lá na casa dele nesse tempo que a gente parou de ficar. A menina do do ônibus. ônibus. Porque eu cheguei em casa e eu contei essa história, né? E daí, tipo, Porque ele depois... falava de mim na casa dele, né? Ele E falava de mim. E daí depois, tipo, eu parei de ficar com ela. Daí eu falei, nossa, aconteceu uma coisa lá no colégio. Eu tava ficando com uma menina. E daí aconteceu a tal história que eu contei pra vocês. E daí a gente parou de ficar. É, e daí o pai dele sempre falava assim, e a menina do ônibus, a mãe dele, né? E como tá com a menina do ônibus? E daí, tipo, simplesmente a gente não tava mais falando, né? Daí, verdade, então não sei o que aconteceu, mas o combinado foi ele ir Então a história comigo. que eu contei Não, é a o verdade. combinado foi que ele fosse comigo. Eu não ia simplesmente entrar no ônibus e não dar tchau pra ele, entendeu? Eu entrei no ônibus esperando que ele entrasse junto. Tinha alguma coisa que a gente tinha combinado. Enfim. Deu levar lá no ponto. Era a única coisa que tinha. Daí a gente voltou a conversar mais depois que a gente voltou em setembro, né? A gente começou a conversar mais e tal, começou a ficar. E daí todo final de aula a gente ficava numa praça jogando truco. Eu era a dupla dele, a gente ganhava de todo mundo, né? Ganhamos de todo Nossa, mundo. daí eu até li esses dias uma conversa nossa, que ele fala assim: nossa, amor, esse início era tão gostoso, né? Eu não via a hora da aula acabar pra gente jogar truco. E daí a gente ficava junto nesse tempo, então era bem legal, era bem gostoso. Só que a gente não saía. Daí, nesse tempo a gente começou a sair. A gente foi no Mac a primeira vez, É, a né? gente ficava muito junto só no colégio, né? É. Daí foi assim que começou. Daí, alguns dias assim, a gente saía, ia no McDonald's e tal. A gente amava ir no Mac. E... Tinha um Mac do lado da minha casa, então a gente era cliente VIP, né? É verdade. As atendentes conhecia a gente. Quando chegava, já sabia que o lanche da Isabela era sem salada. Enfim. A gente tava no 3º ano e ia fazer uma viagem de formatura. Daí a gente ia pro Beto Carreiro World. Yes. E aí a gente tinha que sair muito cedo, era isso, né? Era. Tinha que sair muito cedo o ponto de partida do ônibus que ia pro Beto Carreiro era no nosso colégio. E ele morava no centro, que era perto do colégio. Perto do colégio. A Isabelle morava mais longe. Daí eu falei, faz o seguinte, dorme aqui na minha casa e daí a gente vai pertinho, que dava 5 minutos de carro da minha casa até o colégio. E eu nem conhecia a mãe dele ainda, nem o pai dele. E ele também não conhecia meus pais. E meu pai, assim, jamais ia deixar eu dormir na casa de alguém, né? Daí, meu pai ia fazer alguma cirurgia e ele ia dormir no hospital nesse dia. E a minha mãe era mais parceira, assim. Eu era, tipo assim, era bem mais parceira da minha mãe. Eu contava as coisas pra minha mãe, assim, de boa, né? E daí eu falei, mãe, vou Tem dormir um na casa... gatinho lá. Não, eu falei, eu vou dormir na casa dele, porque daí amanhã é mais fácil pra gente ir pra viagem e tal, todo lado, não sei o que, você não vai precisar sair cedo, né? Aqueles migué, assim, que a gente dá. Daí, não era migué, né? Porque era verdade, mas a gente joga ali tudo pra ficar mais fácil pra deixar, né? Daí eu fui
Daí eu cheguei lá na casa dele, a mãe dele tinha feito estrogonofe, batata frita, que ele falou que eu gostava e tal. Daí eu conheci o irmão dele, a mãe dele, daí a gente conversou um pouco. Daí na hora de jantar, ela me deixou na mesa com ele pra comer à vontade. Porém, eu estava com vergonha, eu estava morrendo de vergonha de estar lá. E daí, mano, eu comi uma batata frita? Comeu Duas, eu acho. meia batata Gente, frita. uma ou duas batatas fritas, só. Uns 4 grãos de arroz e... Comi bem pouco, assim, uma carninha tava uma de estrogonofe. delícia aquele estrogonofe da minha sogra, tava muito bom. Ah, daí eu dormi lá, daí a gente foi pra essa viagem, né, e a gente foi juntos e tal, a gente sentou no assento juntos, a minha amiga ficou até meio triste porque eu não sentei do lado dela, daí eu fiquei me sentindo mó mal, né, falei pro Marcelo, eu fiquei mó mal que ela tinha guardado lugar pra mim e eu não fui ficar com ela. Nossa, daí eu fiquei me sentindo mó mal depois. Mas mesmo assim, a gente, tipo, né, daí a gente lá no parque, a gente ficou juntos e tal, ela ficou com a gente e tal. E daí, na volta, voltando dessa viagem, o Marcelo me pede namoro. Ele já brincava, ele brincava assim, né, ele sempre falava que ele queria namorar, mas eu não tava querendo namorar naquela época. E ela não levava a sério. Eu tava, tipo, eu não levava a sério, a gente só zoava, assim, né, ele falava e eu não levava a sério. Tipo, sei lá, eu tava indo pra balada naquela época, eu saía, eu não tava na vibe, né? E quando ele me pediu namoro, eu falei, meu Deus, Como que assim? eu vou falar não? Tipo assim, não é que eu não queria falar não. Não é que eu queria falar não. Mas eu também não queria falar sim, entendeu? Daí eu falei sim. Daí ele ficou super feliz e tal. Daí ele falou pro pessoal do ônibus que ele tava namorando e não sei o quê. É verdade. Ai, cara, que vergonha. Enfim, daí, assim, no nosso começo... Foi meio conturbado. Foi meio assim... Não sei, a gente meio que vacilou um com o outro, sabe? Não tava acostumada a namorar. A gente não tava entendendo que a gente tava namorando. A gente tava, tipo, era como se fosse um ficante, sério, assim, entendeu? Até que ele não me deu aliança, nada. Daí, quando a gente completou 6 meses, as coisas já estavam melhores entre a gente, né? A gente tava já se entendendo como um casal, né? Sim. E daí que ele me deu uma aliança, né? Até se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui pra vocês, né? Como que foi, porque eu já ganhei a aliança dele 2 vezes. Né? Aliança de namoro 2 vezes. Por quê? Porque uma vez a gente brigou e ele tá com a aliança dele pela janela. E daí eu queria outra aliança. Daí ele fez uma surpresa lá no tal dia. A segunda que ele tinha me dado, ele perdeu também. Mas daí logo em seguida ele me pediu um em casamento. Daí a aliança de casamento tá aqui até hoje. Daí a gente tá aqui com a aliança. Mas se vocês quiserem, a gente pode contar. Porque eu tive pedido de namoro, daí depois eu ganhei outra aliança. E daí eu tive pedido de casamento, que foi muito legal, gente. Nossa, meu pedido de casamento foi muito especial. E daí teve o casamento, né? Que assim, a gente não fez festa, nada, a gente não fez viagem. Mas a gente, tipo, saiu com a família, eu fiquei com o vestido branco, ele de terninho. Foi bem legal, foi bem especial pra gente. Eu vou deixar, assim, no meio do vídeo, vocês vão ver aí algumas fotos. Assim, desde o nosso começo, né? Porque a gente mudou bastante, eu era um nenenzinho, ele também. A gente mudou bastante, então eu vou mostrar aí pra vocês em alguns momentos do vídeo. Colocar umas fotinhas aí pra vocês verem. Agora a gente tá vivendo uma nova vida aqui no Japão, né? Pra quem tá assistindo o vídeo e não sabia, a gente mora aqui no Japão hoje, atualmente. A gente vai completar... A gente acabou de completar 2 anos de casados. E final do ano a gente completa 5 anos juntos. Desde o dia 7 de dezembro de 2018. Isso. E é isso, gente. Essa é a nossa história. O que vocês acharam? Se vocês quiserem que eu traga como que foi o pedido de casamento, eu trago, até porque tem bastante vídeo do dia, fotos, daí eu posto aqui, mostro pra vocês também. E eu vou deixar nossas redes sociais aqui, a do Marcelo e a minha. Se vocês não nos seguem lá ainda, corre lá. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Não esqueça de deixar aquele like pra nos ajudar. E até o próximo vídeo.